Olá pessoal, sou o professor Wilson, turma de matemática do 9º ano. Nesta aula a gente vai dar continuidade ao estudo das equações do segundo grau. E na pauta da aula de hoje, a gente vai aprender a resolver agora essas equações. Então a gente vai aprender a resolver as equações incompletas, através da fatoração e de mais duas propriedades que a gente vai ver aqui nesta aula. E a gente também vai aprender a resolver as equações completas, utilizando para isso o processo algébrico de Bhaskara. Então, equações incompletas. Pessoal, veja bem, na resolução das equações incompletas do segundo grau, usaremos a fatoração e estas duas propriedades importantes dos números reais. A primeira propriedade é essa aqui, sendo x e y dois números reais, quaisquer, e o produto de x vezes y igual a zero, então o que acontece? X igual a zero ou y igual a zero, ok? Então, pessoal, se a gente tem o seguinte, x vezes y igual a zero. Então, o que acontece se x for zero? Né? Isso vai implicar o seguinte, no lugar de x eu coloco zero, então vai ser zero vezes y, né? Quem é zero vezes y? É zero. Por outro lado, se a gente tem agora o y igual a zero, né? Aqui no lugar aqui de y, a gente vai colocar zero. A gente tem agora x vezes y, no caso y é zero, e x vezes zero é zero. A gente também pode ter ainda x igual a zero e y também igual a zero. Nesse caso, o que acontece? No lugar de x eu coloco zero, no lugar de y eu também coloco zero. Então vai ficar zero vezes zero, que é igual a zero. Então essa propriedade diz o seguinte, se x vezes y for igual a zero, então pode ocorrer que x é zero ou y é zero. Ou então os dois, né, ambos são zeros. Certo? E a segunda propriedade diz o seguinte, sendo x e y dois números reais, quaisquer, se x ao quadrado é igual a y, então x é igual a mais raiz quadrada de y, ou x é igual a menos raiz quadrada de y. Se a gente pegar aqui, número 4, né? 4 é a mesma coisa do que 2 ao quadrado, não é? E 2 ao quadrado é a mesma coisa do que menos 2 ao quadrado. Né? Por quê? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos por menos é mais, e 2 vezes 2 são 4. Então, isso aqui é verdade. Então, acontece o seguinte, x, né, ao quadrado, né, se for igual a 4, vamos pegar aqui esse exemplo, a gente tem o seguinte, que x é igual, né, a mais raiz quadrada de 4. Quem é raiz quadrada de 4? É 2. Então, mais 2. E x é igual a menos raiz quadrada de 4. Né? Menos, quem é raiz quadrada de 4? 2. Então, veja bem, x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a 2 ou x igual a menos 2. Certo? Por quê, pessoal? Se a gente substituir esse mais 2 aqui no lugar de x, a gente tem o seguinte, mais 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a quem? Mais 2 ao quadrado é 4. Né? Ou seja, encontramos esse resultado. Porém, se a gente substituir agora esse menos 2 no lugar de x ao quadrado, a gente tem o seguinte, menos 2 ao quadrado, né? É igual a quem? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, certo? 2 vezes 2, 4. Menos por menos, mais. Encontramos novamente o 4 positivo. Por isso que essa propriedade vale. Então veja bem, determine o conjunto solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais. Letra A, a gente tem x ao quadrado menos 15x igual a zero, certo? Pessoal, ela é uma equação incompleta. Por quê? Porque a gente tem o valor do coeficiente A, que é 1, e o valor do coeficiente B, que é menos 15. E o coeficiente C não tem, que é o termo independente, aquele termo que não acompanha a variável. Como
o termo independente C é zero, porque não tem, a gente diz que essa equação é incompleta. Então, como que a gente vai resolver essa equação, então, aqui, ó? A gente tem um termo x e outro termo x aqui. Então, a gente vai colocar ele em evidência, né? Evidenciando x. X ao quadrado dividido por x fica apenas x. A gente vai dividir cada termo desse pelo fator que a gente colocou em evidência. Repete-se aqui o sinal. Menos 15x dividido por x, né? X dividido por x dá 1, então fica só 15, né? Menos 15, igual a zero, certo? Aí vocês lembram lá daquela propriedade que eu falei, produto de dois números, se for igual a zero, então um número é igual a zero ou o outro é igual a zero? A gente tem aqui, ó, x vezes x menos 15 igual a zero. Então, o que é que a gente conclui aqui, ó? Que esse x é igual a zero, né? Ou esse outro fator aqui, ó, que é x menos 15, é igual a zero. E esse aqui a gente implica o seguinte, passando 15 para o segundo membro, então x é igual a 15. E a gente tem aqui, então, o conjunto de solução. A gente encontrou os dois valores, ok? Então, a solução aqui, ó, é 0 e 15, ok? A letra B, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Veja que agora essa equação também ela é incompleta, né? Nesse caso, a gente agora não tem o coeficiente de b, né? O coeficiente de b é aquele termo que acompanha o x, né? Aqui a gente tem o termo independente, o valor de c. Portanto, aqui a gente tem, ó, o valor de a é 1, que acompanha o x ao quadrado. O valor de b é 0 e o valor de c é o termo independente. Portanto, menos 81. Como a gente tem aqui um coeficiente igual a zero, essa equação ela é incompleta. Para a gente resolver ela, nesse caso aqui, ó, colocaremos agora o termo independente para o segundo membro. Portanto, x ao quadrado igual a 81, né, trocando ele de sinal. Então a gente conclui o seguinte, ó, que x é igual a mais raiz quadrada de 81, que é igual a mais, né, quem é a raiz quadrada de 81? 9. Ou x é igual a menos a raiz quadrada de 81. Né? Menos raiz quadrada de 81, 9. Então, o conjunto de solução agora, nesse caso agora é menos 9 e 9. Bem tranquilo, pessoal. A letra D, 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Novamente, é uma equação incompleta, porque o coeficiente é independente, é aquele termo que não tem variável, né? É zero, porque não está aqui na equação. E como temos x aqui e x aqui, colocaremos então em evidência para resolver. 3x ao quadrado dividido por x, apenas 3x, menos. Menos 15x dividido por x, dá 15, né? Igual a zero. Então, o que a gente conclui daqui, pessoal? Novamente, tem um produto de dois fatores e dizemos que ele é igual a zero. Então, a gente conclui o seguinte, que x é igual a zero, ou esse fator aqui também é igual a zero. 3x menos 15 é igual a zero. O que implica o seguinte, ó, como o 15 aqui não tem variável, vamos colocar ele no segundo membro. 3x igual a 15. Então, como o 3 aqui está multiplicando o x, esse 3 agora vai passar dividindo 15. Portanto, 15 dividido por 3, 5. E a gente tem agora aqui o conjunto de solução. Né? Quem é aqui, ó, o valor que a gente encontrou? 0 e 5. E a letra G, ó, x ao quadrado mais 25 igual a 0. Né? Novamente, a gente tem aqui uma equação incompleta. O termo que é igual a 0 agora é o coeficiente b, né? Porque não temos aqui um termo que acompanha a variável x, né? Temos somente os termos aqui x ao quadrado e o 25. Portanto, aqui a gente tem, ó, que o a aqui é o que acompanha o x ao quadrado, é 1. O b é o termo que acompanha o x, porém a gente não tem, então é 0. E o c é o termo independente, então nesse caso é 25. Então veja, pessoal, como é que a gente se resolve isso? X ao quadrado mais 25 igual a 0. Vamos passar o 25 para o segundo membro. Né? X ao quadrado é igual a menos 25. Né? X vai ser igual a menos raiz quadrada de menos 25, né? ou x igual
a mais raiz quadrada de menos 25. Não é isso? Mas, pessoal, veja o seguinte, ó, o que é que acontece? A gente tem agora aqui uma raiz quadrada negativa, né? Menos 25, que dentro do radical tem um número negativo. Só que esse valor não está definido nos números reais, não é? Nesse outro resultado, raiz quadrada de menos 25 não existe, pessoal. Não existe raiz quadrada de números negativos dentro dos conjuntos dos números reais, porque ele quer a solução aqui nos reais, ó. Portanto, o conjunto dela é vazio. Essas outras questões, vocês parem o vídeo e tentem resolver elas. Agora a gente vai resolver as equações do segundo grau completo utilizando o processo algébrico de Bhaskara, certo, pessoal? Então veja bem, ó. Então a fórmula x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a é chamado fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a expressão b ao quadrado menos 4ac, que é essa expressão que está dentro aqui do radical, é um número real. É usualmente representada pela letra grega, chamada de delta. Ele é chamado também de discriminante da equação, né? Então a fórmula resolutiva ela pode ser escrita da seguinte forma. Como b ao quadrado menos 4ac a gente está chamando aqui de delta, então substituindo esse símbolo aqui dentro desse radical, fica x ao quadrado é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. Então a fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara em homenagem ao grande matemático hindu, né, hindu Bhaskara, ok? Então pessoal, quando delta é maior ou igual que zero, a equação tem raízes reais, né? Se o delta for maior que zero, temos aqui duas raízes diferentes. Agora, se o delta for igual a zero, a gente tem duas raízes iguais. Por outro lado, se esse delta aqui for menor que zero, a equação não tem raiz real, certo? A solução não é definida dentro dos conjuntos dos números reais. Então vamos aprender aqui na prática como resolver uma equação do segundo grau completa utilizando o processo de Bhaskara. A gente tem aqui essa expressão, essa equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar os valores de a, b e c. Então quem é o coeficiente a? É o termo que acompanha o x ao quadrado, nesse caso aqui é 1. Coeficiente b é o termo que acompanha a variável x, nesse caso aqui é o 2. E o coeficiente c é o termo independente, aquele termo que não tem variável, portanto, menos 8. A gente quer encontrar, pessoal, aqui um valor de x, valores de x, de tal forma que quando a gente substitui dentro dessa equação aqui, ó, ele resulta em zero, certo? Então, a fórmula resolutiva diz o seguinte, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de a, certo? Então veja bem, ó. A primeira coisa que a gente vai achar aqui é o valor do discriminante, para substituir lá. O discriminante ele é dado por p ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, certo? Então ó, o discriminante vai ser igual. Pessoal, quem é b? b é 2, portanto 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 8. Vou colocar aqui entre parênteses, menos 8. Então, delta vai ser igual. 2 ao quadrado, pessoal, é 4. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8, 32. Ó. A gente tem menos aqui e menos aqui. Ó. Menos por menos é mais. Portanto, mais 32. 4 mais 32 é quanto, pessoal? 36. Certo? E 36 é maior que zero. Conclui o quê? Temos duas raízes diferentes. Então, vamos encontrar agora essas raízes. Então, agora vamos substituir aqui o valor de delta nessa expressão aqui. Ó. X vai ser igual a menos b, né? Quem é b é 2. Mais ou menos raiz quadrada
do discriminante aqui é 36, discriminante ou delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Quem é A, pessoal? É 1. Então, x vai ser igual menos 2, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 36, pessoal? É 6, né? 6 vezes 6, 36. 2 vezes 1, 2, dividido por 2. Então, a gente vai encontrar aqui as raízes, né? Vamos chamar aqui de x' igual a quem? A menos 2. Aqui não é mais ou menos? Vou utilizar primeiro aqui o sinal de mais. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Não é? Isso aqui vai ser igual a quem? Menos 2 mais 6, mesma coisa do que 6 menos 2. Né? 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2, 2. Então, x' é igual a 2. E o x duas linhas? Menos 2. Né? Utilizei o sinal de mais, agora vou utilizar o sinal de menos. Né? Menos 6. Dividido por 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Portanto, menos 2 menos 6, menos 8. Dividido por 2. Portanto, x duas linhas é igual a menos 8 dividido por 2, menos 4. Ok? Então, a gente encontrou aqui esses resultados. Portanto, as raízes é menos 4 e 2. O que é que representa esses números? Pessoal, se a gente pegar esses números, né, por exemplo, aqui, ó, pegar o 2 e substituir nessa equação aqui, vai resultar em 0. Olha só, substituindo 2 no lugar de x. 2 ao quadrado, 4. Mais, no lugar de x, 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 4, 8. 8 menos 8, resultou em quem? Em 0. Então, a raiz é isso. É um número que substituído na equação resulta em 0. Se eu substituir por menos 4, dá a mesma coisa, pessoal. Ok? Então, pessoal, tentem fazer essa questão 2. Resolver a equação x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0 no conjunto dos números reais, certo? Vocês vão calcular, né? Primeiramente, vocês vão achar os valores de A, de B e de C, calcular o discriminante e depois jogar lá na fórmula resolutiva, certo? Observando sempre que se delta for maior que 0, a gente tem o que, ó? Duas raízes reais e diferentes, certo? Se delta for igual a 0, a gente tem duas raízes iguais, certo? Agora, se o discriminante for menor que 0, ou seja, não existe aqui raiz para essa equação, não está definido no conjunto dos números reais. Então, tentem fazer essa questão aí. E outra atividade aqui para vocês é a terceira, também resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. E observar o mesmo processo, pessoal. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa, certo? Qualquer dúvida, volte ao vídeo. Tentem fazer as questões novamente que eu fiz, os exemplos que eu resolvi. E bons estudos.